Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao PODES, o podcast que trata sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. E neste primeiro episódio está comigo aqui Samuel Straiotto para falarmos sobre planejamento urbano. Tudo bem, Samuel? Tudo bem, Johan Germano. Um abraço a você que acompanha a programação da Sagres. Este que é o primeiro de uma série de 7 episódios em que nós estaremos falando sobre diferentes políticas urbanas e a gente espera que esteja em debate nas diferentes cidades, nos diferentes municípios brasileiros. Johan. É isso, Samuel. E para falar sobre esse tema, planejamento urbano, nós recebemos aqui na Sagres TV o professor de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás, a UFG, ele que também é coordenador do trabalho de elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana, o PDDU, em Goiânia, Kleber Formiga. Olá, professor, seja bem-vindo aqui ao PODES e à Sagres TV. Olá, Johan, olá, Samuel, olá a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a presença, professor, a disponibilidade, para começar esse bate-papo aqui sobre esse assunto que é tão importante, principalmente, neste período aí que envolve o período eleitoral, enfim, que tantas políticas estão sendo discutidas. Planejamento urbano. No que consiste o planejamento urbano e o que muda na vida das pessoas? Por que ele é importante? A gente tem que pensar a cidade como uma instituição, como um órgão que está sempre em crescimento ou está sempre em desenvolvimento. Então, para você ter uma cidade que se desenvolve ou que cresce de um modo regular, sem que você tenha que ficar encontrando os problemas ou correndo atrás dos problemas, é necessário que você se antecipe a ele, certo? Então, como a cidade cresce? Então, geralmente, no Brasil, a gente não tem planejamento urbano, de um modo geral no Brasil. Por quê? Porque as cidades crescem e depois que ela cresce é que você vai correr atrás do prejuízo, digamos assim, fazendo ruas, sabendo como é que é a melhor forma de chegar no local, com ônibus, com carro, com eletricidade, com água, e isso aí a gente já conhece de como esse planejamento é feito. Então, tem alguns locais do mundo, tipo a China, primeiro eles fazem a cidade, constroem a cidade todinha, depois as pessoas chegam. Aqui não, começa com uma invasão e depois vai seguindo. Professor, nesse aspecto, o planejamento urbano, ele pode reduzir ou até evitar tragédias como a que aconteceu no sul do Brasil neste ano? Sim, então, uma das questões que a gente tem é que todo local está sujeito a intempéries, seja como eu lido com a parte de água, então, seja a questão da cheia, seja a questão da seca. Então, você não vai construir uma cidade grande no local onde não tem água suficiente. E se não tem água suficiente, você tem que trazer de fora. Da mesma forma, se você constrói uma cidade e, principalmente, desenvolve uma cidade dentro de uma zona de inundação, possível zona de inundação, você está sujeito a que essa região que foi ocupada sempre tenha esse problema. Então, como nós, de um modo geral, no Brasil, temos uma memória muito curta, então, você vai pegar as cidades mais antigas, tem lá milhares de anos, nossas cidades têm dezenas de anos. Então, boa parte delas tem pouquinhos anos. E esse desenvolvimento maior tem algumas décadas, pouquinhas décadas mesmo. Então, você vai ter as nossas cidades grandes mesmo, tipo o próprio Porto Alegre. Porto Alegre teve uma cheia em 40, no mesmo local, inundou e continuou crescendo para a mesma região. Isso também denota um pouquinho de falta de planejamento. Professor, essa falta de planejamento seria uma das principais causas dessa recorrência? Por exemplo, Porto Alegre já sofreu com isso, o senhor mesmo citou agora. E esse último episódio, que foi, digamos assim, o mais drástico, em termos de destruição e até em relação a vítimas, enfim, desabrigados. Por que é tão complicado quando a gente fala em drenagem, em planejamento urbano, para que isso seja implementado e, de fato, exista digamos assim, um cuidado que antecipe essas mudanças climáticas que é que nós estamos vivendo agora? Certo. Então, lá em Porto Alegre, o planejamento, de certo modo, tinha um dique, tem lá uma região de proteção. Mas ele não é suficiente, pelo que parece. Era. Então, o dique, teoricamente, ele funcionaria para aquela situação. Então, ficou faltando aí 50 centímetros. Você vai imaginar que a cheia ocorreria com... ele aguentaria até 6 metros, ele tinha uma altura de 6 metros, a cheia chegou no máximo lá a 5,50. O que foi que ocorreu? O nosso aliado da falta de planejamento é a falta de manutenção. Então, não deram manutenção. Vai fazer o quê? Não, isso o próprio governador falou, o prefeito que falou, preferiu gastar com outras coisas. Por quê? Aí volta um pouquinho para a drenagem, porque a drenagem, ela é um serviço que ele é intermitente. Então, às vezes, você
não faz e cruza os dedos para que não ocorra na sua gestão. Então, isso foi mais ou menos o que foi feito. Então, preferiu-se não gastar, não, você tem que gastar alguns milhões, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões de reais no local para fazer manutenção das comportas, para as comportas funcionarem direitinho. Tem casa de bomba, tem várias situações que você precisa da manutenção contínua, como você paga seguro do carro. Você paga todo ano esperando que não bata, mas quando bater, você espera que esteja coberto. Então, é naquele ano que você esqueceu de pagar o seguro e bateu. E teve uma batida muito forte e deu a chamada perda total. Isso foi o que ocorreu, de certo modo, em Porto Alegre. Não foi uma parte de planejamento, a cidade foi ocupada, fizeram uma estrutura dentro do processo, mas esqueceram da manutenção. Mas a execução, de certa forma, também faz parte do planejamento. E aí a gente, além desse contexto no sul do país, professor, a gente percebe que alguns problemas eles são muito recorrentes. Os alagamentos nas grandes cidades, a impermeabilização do solo, são diferentes questões que a gente vê que na cartilha dos governantes ou daqueles que pretendem assumir, e aí a gente já deixa um convite para você que acompanha o PODS, acompanhar também o Pode Falar, podcast de política aqui da Sagres, em que nós estamos analisando os planos de governo dos candidatos, o que eles estão colocando nos planos de governo. Feito este recorte, professor, a gente percebe que não estão lá nos planos de governo. Nesse aspecto, eu pergunto ao senhor, planejamento urbano, justamente, não estão na profundidade nos planos, é porque não dá voto? Também. Às vezes é a falta de conhecimento. Se a gente for pegar o Brasil de modo geral, você tem cidades grandes, tem cidades pequenas. Então, às vezes falta conhecimento mesmo em cidades menores, que podem crescer, estão em fase de crescimento, ou não é de interesse imediato. Então, se não dá voto, também não é interesse da população. Então, muitas vezes, a gente culpa só os políticos, mas isso é reflexo do que a gente valoriza, certo? Então, o que nós valorizamos? Então, dentro dessa questão do planejamento, existe uma coisa bem ligada com drenagem, que é carro. Você pensa que nem tem a ver, mas a rua é nossa, vamos dizer, principal fonte inicial de carro. De escoamento. Então, nós competimos, de modo geral, com o automóvel. Então, se você tem mais espaço para ter áreas permeáveis, para ter parque, etc., para ter estacionamento, você tem menos áreas para o resto. As marginais estão aí, né, professor? Marginais e tudo mais. Isso no mundo, de um modo geral. Como o mundo resolveu isso? Tirou carro. Então, a primeira medida foi tirar carro. Então, tirar carro é uma medida que dói na população. Certo? Então, eu vim de carro, vocês vêm de carro para cá, o carro, de certo modo, tem uma certa liberdade, mas ele ocupa, de modo geral, um espaço necessário na cidade. Então, seja na minha casa, seja na sua casa, para você estacionar. Certo? Ali é um espaço que é destinado a ele. Então, nós temos que prever isso. Várias cidades, vamos dizer, você pega a Europa, você não tem, tecnicamente, você não tem nem de garagem imediato. Você tem que ter uma autorização de garagem para depois você comprar o carro. Então, tem várias restrições. Isso ocorreu assim da noite para o dia? Não. Em Amsterdã... Ou seja, o senhor está explicando, professor, que é um desestímulo à cultura do carro. Isso. Amsterdã, por exemplo, todo mundo sabe que na Holanda a pessoa vê lá andando de bicicleta. Se você vai lá, você vai ver a quantidade de bicicletas, as pessoas andando de bicicleta, etc. Foi feito. Na década de 70, eles começou a ter um crescimento muito grande da quantidade de carro e os governantes, de modo geral, decidiram, vamos parar isso. Isso teve uma revolta, certo? Então, vamos desincentivar o uso de carro. Você desincentiva o uso de carro. Você desincentiva o uso de carro e tem que dar outro uso, né? Transporte público bom, tem ciclovias lá, tem muitas ciclovias, etc. Mas isso, de imediato, teve um impacto negativo. A população, vamos dizer, a população é a população geral. Não aceitou de modo geral, passou lá alguns anos, revolta, protesto, etc. Mas depois... Todo mundo lá anda de bicicleta. Hoje em dia é tranquilo. Tem muito pouco carro, muita bicicleta e transporte público. Então, você vem aí associar carro, você tem transporte público, você tem drenagem. Coisas que você pensa que não tem nada a ver e no final tem. Mas e aí, professor, de quem deve partir essa iniciativa? Porque o senhor estava falando agora há pouco, por exemplo, que o município é quem toma, ou quem pelo menos toma a maior parte das providências para tentar conter isso que aconteceu, por exemplo, em Porto Alegre e nas outras cidades. De quem deve partir essa ideia, ou de pelo menos disseminar essa ideia de acabar com a cultura do carro ou diminuir a quantidade de veículos que a gente tem hoje? Porque só cresce. Goiânia tem mais de 1 milhão e 300 mil veículos rodando nesse momento. De um modo geral, é do governante.
é para ser do governante. Então, governar não é você fazer só o que a população quer. Você governar é você fazer o que a população precisa. Mesmo que ela não saiba. Tipo, a questão da vacina, a gente viu ultimamente, né? Revolta e tal. Umas pessoas queriam, outras não, mas você tem que ter que vacinar. Então, mesma coisa. Então, você tem que ter medidas aí, bem estudadas, bem pensadas, não porque você está querendo, embasadas, e a partir disso aí você tenta convencer, dizendo, pode doer, pode ser não ser o mais confortável agora, mas vai ser o melhor para a cidade, vai ser o melhor para a população de modo geral. Porque quem está acompanhando a gente agora está pensando assim, mas o que tem a ver mais carros com a falta de escoamento, por exemplo? É porque, como o senhor falou, um carro ele ocupa dimensões que são bem consideráveis, né, professor? E para cada um desses veículos é preciso um espaço e normalmente esse espaço é impermeabilizado, posso dizer assim, né? Onde o carro fica, a água não escoa, é por aí. Além da água, as pessoas. Então, várias cidades têm essa alteração, tipo assim, se você tem uma quantidade menor de carros, você não vai precisar da marginal. Aí faz o quê com aquela região da marginal? Faz um parque linear, com pistas, com parques, com brinquedos, que as pessoas andem, como a água já foi restituída, o Botafogo, teoricamente, voltaria a correr. Então, você tem uma restituição da condição natural do rio. Então, isso aí, o carro é um vilão também, mas a permeabilização do solo, a alteração geral do nosso uso do solo, altera. Mas isso aí foi feito em várias cidades do mundo. Então, você tem cidades que teve uma realteração, que a gente chama renaturalização dos cursos d'água. Então, os cursos d'água que eram para grandes quantidades de água, que ao lado sempre tinham grandes rodovias, etc., foram transformados em locais para infiltrar, de certo modo, mas para a população. Então, as nossas calçadas são minúsculas, porque a gente tem calçadas muito pequenas que você não consegue nem andar direito em vários locais. Por quê? Você precisa ter mais espaço na rua. Ter o privilégio para o carro. Nesse sentido, mudança do curso, é muito forte na minha cabeça a imagem no Rio Pinheiros, em São Paulo. Aí algumas pessoas colocam as imagens na internet, é interessante. Vários cursos d'água, Johan. E aí, professor, depois a gente pega na atualidade o Rio Pinheiros, ele no sentido linear, sendo essa realidade em diferentes locais, como o senhor falou. Mas a gente está falando, professor, de planejamento urbano. E aí, um dos principais instrumentos é o plano diretor. De acordo com a Constituição Federal, obrigatório para a população de municípios com acima de 20 mil habitantes. Ou seja, nós estamos falando em diferentes portes de município. Nem sempre os municípios levam a sério as suas atualizações de plano diretor e não só essa atualização, mas as políticas complementares em relação ao plano diretor, como o plano de drenagem, a origem e destino, a gente está falando de mobilidade, origem e destino, entre outras questões. Por que o plano diretor ele é importante para que um gestor municipal possa fazer uma política de desenvolvimento de planejamento urbano? Então, dentro do planejamento urbano, a diretriz geral, que o plano diretor já indica isso, seria a forma que vamos organizar a cidade, nem crescimento, organizar a cidade. Então, dentro desse processo de organização, envolve, como você já falou, tudo, desde carro até, vamos dizer, nossa parte seria drenagem. Isso está interligado, certo? Então, você ter um plano diretor que esteja interligado com os outros planos seria legal. Aqui em Goiânia, por enquanto, não, porque do tipo plano diretor temos o plano diretor, temos, de certo modo, alguns planos de saneamento, plano de mobilidade, todos ainda um pouquinho engateando, seria, tipo, o nosso plano de drenagem seria uma primeira versão completa, tem alguns planejamentos para algumas áreas da cidade, mas plano completo da cidade, em termos gerais, esse tende a ser o primeiro. E o que é que isso implica? Por exemplo, você pode ter indicações de que determinadas áreas não podem, vamos dizer assim, lançar mais água na rua, certo? Então, você vai ter que ter já está complicada a situação, então qualquer novo empreendimento vai ter que ter um lançamento muito baixo, certo? Isso vai associar diretamente lá dentro no plano de diretor, porque aquilo ali vai restringir, quando você vai fazer, no plano diretor diz, área permeável, área impermeável, etc. Isso aí vai associar diretamente, porque naquele local você vai ter que fazer novo empreendimento, você vai ter que retirar uma quantidade boa, vai ter que armazenar no seu lote, vai ter que arrumar alguma forma de armazenar no seu lote para ter
atender o plano de drenagem. Então, os dois teriam que ser interligados. Teoricamente, o plano de drenagem vem antes do plano diretor, mas o plano diretor vai ter outro. Então, você já é uma sequência de planos, os planos nunca param, né, de modo geral, mas eles tendem a ser aperfeiçoados. Isso é o que a gente espera que ocorra ao longo do tempo. Então, Mas aí, nesse sentido, professor, os municípios, a gente falou aqui, né, são diferentes portes. Há uma dificuldade de se executar esse plano diretor para que a gente tenha um planejamento urbano mais adequado nos diferentes municípios, independente do porte? Então, município menor, teoricamente, é mais fácil, porém tem menos recurso. Então, eu vim de cidade pequena, então você vê que a cidade, enquanto estava lá ainda era adolescente, você vê que como a cidade cresce meio que desordenado. Então, às vezes você tem lá uma fazenda, tem um local, fazendo loteamento, faz o loteamento, cresce ali e as pessoas vão morar. E isso sempre foi normal, a cidade normalmente não interferia. De um modo geral, as cidades precisam ter um local para onde você vai crescer. Porque quando você vai crescer para um determinado ponto ou outro, você vai ter que levar água, vai ter que levar energia, vai ter que ter escola, tem escola próxima ou não. Distância de saúde, distância de lazer. Então, todos esses pontos têm que ser pensados quando você vai crescer. Então, se você se antecipa a isso, você diz, nós vamos crescer nessa direção, você já monta a infraestrutura antes, seja com hospital, você coloca lá um posto de saúde, põe uma escola e você faz com que cresça ao redor disso. E não o contrário, você tem um crescimento e você depois vai arrumar um local ali no meio para adicionar. Então, se você consegue se antecipar um pouquinho, isso vale para a cidade pequena, seria melhor. Então, o planejamento desse crescimento, o planejamento de falta dos serviços normais, de educação, está tudo incluso aí, é essencial, ou é importante para a gente ver. Então, para isso precisa de quê? População e precisa também de cabeça. Então, você precisa de pessoas que pensem como seria. Tem uma certa experiência de como isso deveria ocorrer. Professor, e falando de planejamento urbano, plano diretor, eventos climáticos extremos, uma das coisas que se observou muito durante esse período aí que o Rio Grande do Sul estava sofrendo com as enchentes, era de que os municípios estariam fazendo a maior parte dos reparos ou dos trabalhos necessários para evitar essas catástrofes sozinhos. O município ele tem condições de colocar tudo que está no plano diretor em ação com autonomia, ou ele precisa de um trabalho conjunto com estados, com o governo federal, por exemplo? É preciso ter esse trabalho conjunto ou não? Depende do recurso. Então, os municípios, de modo geral, no Brasil, são muito dependentes de recursos fora, seja o governo federal, seja o governo do estado. Em menos parlamentares, então tem os deputados que arrumam recurso, etc. O município tem uma certa autonomia dentro da região dele. Certo? Então, no espaço municipal, se você não tem, por exemplo, um rio, então você tem trazer aqui para Goiás. Ali em Goiás Velho, você tem a cidade de Goiás Velho, tem um problema de cheia lá recorrente. No Rio Vermelho, né? No Rio Vermelho, então você tem um Rio Vermelho que passa dentro da cidade, então aquele problema ocorre na cidade, mas também tem uma implicação que não é só da cidade, é uma implicação do Estado. Por quê? Porque o rio é de domínio estadual. Então, a cidade não tem como atuar, de modo geral, sozinha para fazer o rio. Então, isso aí você tem que ter uma junção com o governo do Estado, o governo federal, para arrumar recursos, etc. Em situações que você está dentro do seu domínio total, sim, você pode coordenar tudo, aí você vai procurar os recursos, seja via governo federal, governo estadual, emenda parlamentar, e aí tem várias coisas. Um dos problemas gerais que a gente tem no Brasil não é, às vezes, nem falta de recurso, é falta de projeto. Então, você vê, quando você vai em alguns ministérios em Brasília, isso, não sei agora mais algum tempo que eu estava lá em Brasília, você vê que chegava muito projeto, ou chegam muitos projetos ruins que normalmente são glosados e não passam. Por quê? Porque a base de execução dos projetos de certo modo, precária. Mas, voltando lá para o planejamento. Dentro do planejamento, se você faz o projeto direitinho, às vezes, ou você tende a ter recurso, certo? Então, eu imagino que recurso, em boa parte dos casos, não é tanto problema. É mais a questão de saber fazer, saber arrumar, fazer um projeto direitinho, ter os profissionais que façam. Ter uma gestão técnica. Ter uma gestão técnica. E não você colocar, às vezes, é mais meu amigo, era parente de um cabo eleitoral, tal, mas você tem uma gestão. Para você ter gestão técnica, você tem que ter concurso, tem que ter funcionários fixos, competentes, etc, etc. Então, professor, isso aí... mas assim... Também me chama muito a atenção, aqui no decorrer dessa edição do PODES, em que a gente
falou de diferentes realidades, de municípios pequenos, de municípios grandes. Mas me causa uma preocupação, quando se trata de municípios maiores, as diferentes metrópoles, uma ausência de uma política integrada de planejamento urbano. O prefeito, o gestor, ele pensa no município dele, mas às vezes falta conversar com o prefeito vizinho. É importante também a gente pensar no desenvolvimento metropolitano para que a política possa ser mais efetiva? Aqui em Goiânia, vamos pensar, para isso existe também um plano, isso tudo tem plano, né? Então, a questão não é o plano, é aplicar os planos. Mas existe planejamento para isso, que é o planejamento de região metropolitana. A execução, só exemplificando o que o senhor destacou lá em Porto Alegre. Né? Tem o plano, mas... O plano tem que ser seguido, então tem que ter o recurso para dar manutenção nele. Então, aqui há algum tempo atrás, começou o plano da região metropolitana de Goiânia, em todo o polo, quem está fazendo o FG. Nós não participamos, mas os colegas participaram. E a ideia era justamente você ter, de certo modo, uma união. Então, você tem implicações, seja, tipo, na nossa área de drenagem, que você faz em Goianira, por exemplo, tem implicações aqui em Goiânia, porque fica a montante de Goiânia. O que a gente faz em Goiânia tem implicações lá na região de Canedo, porque isso no meia ponte, né? Quando você vai pensar isso em termos geral de meia ponte. Isso só em drenagem. Mas você vai ter transporte que é interligado, todo mundo sai e entra de Goiânia. Então, o Goiânia não é uma cidade isolada, Goiânia é uma cidade conurbada com várias outras que tem influência e é influenciado por elas. Professor, a gente está encaminhando já para o final dessa primeira edição aqui do PODES. Porto Alegre, por exemplo, e outras cidades do Rio Grande do Sul deixaram lições para o restante do país em relação a planejamento urbano, como se preparar, por exemplo, ou o que não fazer durante uma preparação para eventos climáticos possíveis. Mas a gente também tem exemplos positivos aqui no país que trazem também lições positivas de como implementar e como planejar isso. O senhor faz uma avaliação também de municípios que tenham esse trabalho feito de forma efetivamente positiva e que deram certo nesse planejamento? Um dos problemas do planejamento, o próprio Porto Alegre, teoricamente, seria o nosso exemplo de um dos planejamentos de drenagem. Então, isso aí a gente... Porque estava tudo bonitinho, já estava em vários planos de drenagem, já estava evoluído, tinha uma companhia efetiva de drenagem que funcionava, etc. A partir de 2010 começou uma desmobilização dela para tira recursos, e você tem consequência. Então, o planejamento, você tem várias cidades, própria Curitiba. Curitiba é uma cidade que tem um certo planejamento, mas o planejamento nosso, vamos dizer, em termos de Brasil, é relativamente curto. Você faz planejamento 10, 20 anos, por exemplo. Por aí. Então, no mundo afora, se faz planejamento de 20, 50, 100 anos. Então, você já tem perspectiva de como a cidade vai estar muito na frente e todos os governantes seguem aquela linha. Curitiba, de certo modo, teve um sequenciamento de transporte público, de crescimento da cidade. A cidade é bem organizada, bem estruturada, mas isso precisa ter uma continuidade. De repente, aparece um prefeito, vamos dizer, louco, põe tudo a perder. Não, essa uma determinada região que não podia crescer, de repente cresce. Então, você pode, às vezes, colocar 1, 2, 3 administrações, todo um planejamento que era bom, colocar a perder. Certo? Então, é muito mais difícil você planejar, demora muito tempo para você construir esse organismo do planejamento e para você desmoronar, às vezes, é rápido. A gente viu isso lá em Porto Alegre. Porto Alegre era um exemplo em termos gerais de drenagem, já tinha sido evoluído, já tinha sido estudado, estruturas complexas para o sistema funcionar e, no final, desmoronou. Então, planejamento urbano, né, Samuel Straiotto, é uma das questões que as pessoas, a população, devem sim se preocupar, principalmente durante esse período, prestar atenção aí a essas questões também, porque é importante e influencia, muda a vida das pessoas. Professor de Engenharia Civil e Ambiental da UFG, Kleber Formiga, ele que também coordena o trabalho de elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana aqui de Goiânia, participou conosco dessa primeira edição do PODES. Professor, obrigado pela participação aqui conosco e até uma próxima. Eu que agradeço, mais uma vez estamos aqui à disposição e sempre que tiver convite estamos aqui para tentarmos dar uma contribuiçãozinha.
Samuel, obrigado também por estar conosco aqui da bancada nessa primeira edição do Podcast. Até uma próxima edição. Até uma próxima edição. Johan, um abraço a todos. É isso. Termina aqui essa primeira edição do Podcast. A gente convida você a acompanhar a nossa programação aqui na Sagres TV. E esta primeira edição você pode acompanhar quando quiser nas nossas plataformas digitais. Até o próximo Podcast.